Existe algo que você faz todas as manhãs, sem perceber conscientemente. E esse pequeno gesto, que parece completamente inofensivo, poderia ser a razão exata pela qual você acorda cansado, disperso e sem energia vital. Não tem nada a ver com o que come, nem com quantas horas dorme por noite. Tem a ver com uma parte do seu corpo que ignora desde que nasceu: seu umbigo. Sim, esse ponto que a ciência chama de simples cicatriz biológica, na realidade, é o centro energético mais esquecido do seu corpo inteiro. Um portal silencioso que regula sua força vital, sua claridade mental e seu equilíbrio emocional profundo. E cada manhã, sem saber, você comete o erro que o apaga completamente. Durante séculos inteiros, os sábios da Índia, da China e do Japão protegiam esta zona como se fosse um santuário sagrado. Os monges tibetanos jamais meditavam sem cobri-la conscientemente. Os samurais a envolviam antes de entrar em combate mortal. Sabiam que ali residia algo que a ciência moderna apenas começa a redescobrir timidamente: seu segundo cérebro, o núcleo onde se originam suas emoções, sua intuição e sua energia vital. Neste conteúdo você vai descobrir o que está fazendo errado cada manhã, porque isso desconecta seu poder interno instantaneamente, e como pode reverter isso em apenas 2 minutos com uma técnica ancestral que transformará sua energia desde o primeiro dia de prática. Cada manhã, o mundo desperta correndo desesperadamente. Despertador, telefone, notificações, café e uma mente que arranca sem alma presente. Acreditamos que a energia se ativa desde fora com cafeína, duchas frias ou motivação forçada artificial. Mas o que poucos sabem é que essa pressa inicial desconecta o circuito mais sagrado do seu corpo, o centro energético do umbigo. Enquanto você se move no automático inconsciente, este ponto permanece exposto, vulnerável e frio, drenando silenciosamente sua vitalidade sem que perceba. Não nota de imediato, mas sente profundamente esse cansaço que não vai embora, essa mente nublada, essa sensação de estar fora de si mesmo. Não é que falte energia, é que está perdendo-a desde o centro, desde o chakra que regula seu poder pessoal. Nas culturas antigas milenares, a primeira coisa que se fazia ao despertar não era olhar uma tela brilhante, era proteger o umbigo conscientemente. Os samurais se cingiam uma faixa sobre o abdômen antes de qualquer ação importante. Os monges tibetanos não começavam a meditação sem cobrir essa zona específica. Os antigos sabiam que o umbigo não era uma simples marca biológica, mas a porta energética por onde a vida entra e sai constantemente. Quando expõe essa porta cada manhã sem intenção nem proteção, seu campo energético se dispersa, como se deixasse uma janela aberta em pleno inverno gelado. O corpo reage tentando compensar essa perda, tensionando o abdômen, acelerando a mente, buscando estímulos externos desesperadamente. Por isso tantas pessoas dependem do café ou do estresse para se acenderem, porque sua fonte natural de energia está literalmente apagada. A ciência moderna começa a confirmar isto finalmente. Os investigadores chamam esta zona de segundo cérebro, uma rede de mais de 100 milhões de neurônios distribuídos ao longo do intestino, mais que em toda a medula espinhal. Quando este centro se desequilibra, seu sistema nervoso se altera drasticamente, sua digestão se bloqueia e suas emoções se tornam instáveis e caóticas. Por isso, esse erro que comete cada manhã, levantar-se sem reconectar com seu centro, te separa da sua própria fonte de poder. Te leva a depender do exterior para se sentir vivo, quando a verdadeira energia sempre esteve ali, sob seu umbigo, esperando que volte a acendê-la. E o mais fascinante é que reverter isso não requer anos de prática,
nem rituais complexos. Só faz falta recordar um princípio que as culturas antigas compreendiam à perfeição. Antes de sair ao mundo, acenda seu fogo interno. Porque quando seu chakra do umbigo está ativo e protegido, seu corpo deixa de roubar energia da mente e sua mente deixa de lutar contra o corpo. O que te mostrarei nos próximos minutos revelará como fazê-lo passo a passo, com uma técnica simples, física e espiritual ao mesmo tempo, para que sua energia deixe de se apagar cada manhã e comece finalmente a brilhar desde dentro. Antes que existissem os relógios, as redes ou os diagnósticos médicos modernos, as civilizações antigas já entendiam algo que hoje apenas começamos a recordar: que no centro do corpo habita uma porta energética capaz de nos manter vivos, equilibrados e conscientes. E essa porta é o umbigo. Na Índia antiga o chamaram Manipura, o terceiro chakra, o fogo interior, o ponto onde arde a vontade, a autoestima e a força vital. Quando o Manipura se apaga, diziam os sábios védicos, a alma esquece seu propósito e o corpo busca fora o que perdeu dentro. Por isso, em cada prática de yoga, em cada meditação profunda, o trabalho começa 3 dedos abaixo do umbigo, onde pulsa a centelha da nossa energia mais pura. Na antiga China, os mestres taoístas falavam do Dantian inferior, um caldeirão invisível que guarda a essência da vida. Visualizavam-no como um sol interior que devia ser protegido do frio, do medo e do excesso mental. Sabiam que manter o calor no abdômen era manter viva a alma. E quando um discípulo se descentrava, o mestre não lhe dava conselhos filosóficos complicados. Pedia algo muito mais simples: respire no seu ventre, volte ao seu centro. No Japão ancestral, os samurais chamavam este ponto de Hara, o núcleo onde residia seu poder espiritual e sua serenidade na batalha mortal. Antes de enfrentar um desafio, se ajustavam o fundoshi sobre o abdômen, não apenas por proteção física, mas para selar sua energia e evitar que o medo os desestabilizasse. Para eles, perder o centro era perder a honra. Na Mesoamérica, os maias e toltecas ensinavam que o umbigo era o eixo do Naual, a conexão entre o corpo e o espírito. Cobriam-no com tecidos, símbolos ou cinzas sagradas durante os rituais, porque sabiam que por ali fluíam as forças invisíveis que unem o humano com o cosmos. Até no Antigo Egito, o deus Ra, o Sol, era representado com um círculo dourado no abdômen, símbolo do fogo divino que emana desde o centro de todo o ser. E o mais impressionante é que, embora nunca se comunicaram entre si, todas estas culturas coincidiram no mesmo. O umbigo não é uma cicatriz, é um portal, uma porta entre o visível e o invisível, entre o corpo e a consciência. Mas a modernidade o esqueceu completamente. Começamos a olhar o corpo como uma máquina e não como um templo sagrado. Tapamos a sabedoria ancestral com roupa, tecnologia e ruído constante. E assim, pouco a pouco, desaprendemos a escutar nosso centro. No entanto, o corpo não esquece nunca. Cada vez que sente ansiedade, vazio ou desconexão, essa zona do abdômen te envia sinais: tensão, frio, pressão, um nó inexplicável. É sua energia tentando te recordar algo que as civilizações antigas sabiam, sem microscópios nem teorias: que a vida começa, se sustenta e se equilibra desde o centro. E o mais poderoso é que hoje, séculos depois, a ciência começa a demonstrá-lo. O que aquelas culturas percebiam como energia, os investigadores modernos agora chamam de segundo cérebro. O que você vai descobrir a seguir te deixará sem palavras, porque esse antigo conhecimento espiritual e a neurociência moderna estão dizendo exatamente o mesmo, apenas com linguagens distintas. Durante séculos, as culturas antigas falaram de um fogo interno que devia ser cuidado sob o umbigo. Hoje a ciência começa a confirmar que esse fogo
não era uma metáfora poética, mas uma descrição simbólica do centro mais poderoso do corpo humano. No seu abdômen habita o que os investigadores chamam sistema nervoso entérico, um conjunto de mais de 100 milhões de neurônios distribuídos ao longo do intestino, mais que em toda a medula espinhal completa. Por isso se lhe conhece como o segundo cérebro. E embora não gere pensamentos racionais lógicos, sim processa informação emocional e energética constantemente, sem parar. Quando sente um nó no estômago, uma opressão repentina ou borboletas ao pressentir algo, não está imaginando nada. Seu corpo está te falando através desse cérebro oculto. É um radar biológico que detecta a vibração das emoções, suas e alheias, antes mesmo que sua mente possa interpretá-las racionalmente. O mais revelador é que este centro físico coincide exatamente com o chakra do umbigo, também conhecido como Manipura, ou Dantian inferior. Para os antigos era o depósito do Chi, ou a força vital. Para a neurociência moderna, é a base do equilíbrio entre o sistema nervoso central e o autônomo. Duas linguagens distintas descrevendo a mesma verdade profunda. Quando este ponto se esfria ou se bloqueia, seja por estresse, medo ou desconexão, a comunicação entre sua mente e seu corpo se distorce completamente. Sua respiração se torna superficial, a digestão se altera e seus pensamentos começam a vibrar em caos total. O que antes era energia fluida se transforma em esgotamento emocional. Por isso não é casual que nos momentos de ansiedade ou confusão, o primeiro que se tensiona seja o abdômen. Seu segundo cérebro está tentando te proteger, enviando-te sinais que muitas vezes ignora porque vive desconectado dele. A ciência o chama comunicação bidirecional entre cérebro e abdômen. A espiritualidade o chama alinhamento entre corpo e espírito. Mas a mensagem é a mesma. Seu centro abdominal é o núcleo desde onde nasce sua energia vital. E aqui surge a grande verdade que quase ninguém te diz. Cada vez que o descuida ou o deixa exposto, começa a perder energia sem perceber. Uma fuga sutil, silenciosa, que apaga sua luz interna pouco a pouco. Agora entenderá como ocorre essa fuga e como reconhecer os sinais com os quais seu corpo tenta te advertir antes que seja tarde demais. Imagine seu corpo como uma tigela cheia de luz pura. Cada pensamento, emoção e respiração adiciona ou subtrai brilho. Mas há um ponto, seu umbigo, por onde essa luz pode escapar sem que note. Quando se levanta cada manhã com o abdômen exposto, tenso ou frio, esse portal energético fica aberto. As emoções alheias, o estresse do entorno e a densidade de certos lugares entram e saem de você sem filtro algum. E embora não perceba de imediato, pouco a pouco aparecem a fadiga sem causa, a mente dispersa e essa sensação de vazio interior. Não é falta de força, é uma fuga energética constante. O chakra do umbigo, seu centro de poder pessoal, está desprotegido e o corpo tenta compensá-lo tensionando o plexo solar. Essa contração inconsciente esgota o sistema nervoso e apaga sua energia desde dentro. As civilizações antigas o sabiam perfeitamente. Por isso os samurais cobriam o ventre, os monges tibetanos o agasalhavam antes de meditar, e as culturas da Índia aplicavam óleos nessa zona. Não era superstição, era observação empírica pura. Sabiam que se o centro se esfria, a alma se dispersa. A ciência moderna o confirma finalmente. O sistema nervoso entérico, também chamado segundo cérebro, reage ante o estresse como se fosse uma ameaça real mortal. Quando percebe perigo ou tensão, consome grandes quantidades de energia. Por isso, após uma manhã de prisas, telas e ruído mental, pode se sentir mais exausto que depois de um dia inteiro de trabalho físico. Está processando emoções e vibrações que nem sequer são suas.
Os sinais de que isto está ocorrendo são absolutamente claros. Cansaço ao despertar, mesmo após dormir bem. Inchaço, digestão lenta ou sensação de peso interno. Frio ou vazio na zona abdominal. Irritabilidade, insônia ou excesso de empatia com a dor alheia. O problema não é sentir, mas não ter limites energéticos. O umbigo é uma porta dimensional. Se permanece aberta, tudo entra. Se fecha com rigidez, nada flui. O equilíbrio está em mantê-la selada, mas viva, como um fogo protegido dentro de um altar sagrado. Cada manhã, antes de sair ao mundo, pergunte-se: meu centro está protegido ou vulnerável? Estou acendendo minha energia ou deixando-a escapar? Porque esta fuga invisível, repetida dia após dia, é a razão silenciosa pela qual perde sua vitalidade, sem entender por quê. E o mais transformador é que pode revertê-la em apenas 2 minutos, com uma prática tão simples quanto ancestral, que voltará a selar sua energia e a despertar o fogo que sempre esteve dentro de você. A boa notícia é que recuperar sua energia não requer anos de prática espiritual. Apenas 2 minutos de presença consciente podem reativar seu centro, selar seu campo e devolver força ao seu espírito. O importante não é a técnica em si, mas a intenção com a qual a faz. Porque quando o corpo e a mente se alinham nesse ponto, algo poderoso acontece. Sua energia deixa de se dispersar e começa a regressar para casa. Primeiro passo: a respiração dirigida conscientemente. Assim que despertar, sente-se ou permaneça deitado com uma mão sobre o peito e outra sobre o umbigo. Inale lento e profundo, levando o ar até onde descansa sua segunda mão. Sinta como se eleva suavemente seu abdômen, enquanto a outra mão no peito permanece quase imóvel. Essa é a respiração abdominal, ou diafragmática, a que ativa o sistema nervoso parasimpático, o responsável por te relaxar, te reparar e manter sua energia estável. Faça isso durante 2 ou 3 minutos. Apenas isso. Notará que sua mente se aquieta e uma sensação cálida começa a se estender por seu corpo inteiro. Segundo passo: a proteção física intencional. Depois de respirar conscientemente, cubra seu umbigo de forma deliberada. Não precisa de amuletos nem rituais. Basta um pedaço de tecido natural, um adesivo, ou simplesmente sua roupa ajustada com intenção clara. Esse contato atua como um lembrete físico que dirige a boa atenção do cérebro para seu centro, ativando as terminações nervosas e selando sua energia. Durante o dia, especialmente em ambientes carregados ou com muitas pessoas, esta simples proteção te ajudará a manter seu foco e sua calma interior intactos. Terceiro passo: a massagem seladora. Coloque uma gota de óleo, pode ser de coco, gergelim ou até de oliva, e realize movimentos circulares suaves ao redor do umbigo, no sentido dos ponteiros do relógio. Não é uma massagem estética superficial. É uma forma de despertar o plexo solar profundo. Essa fricção gera calor e movimento energético real. Finalize pressionando levemente o centro, durante alguns segundos, como se estivesse selando a energia dentro de você, conscientemente. Quarto passo: a intenção mental declarada. Enquanto respira e sela, repita em silêncio uma frase que te ancore. Minha energia me pertence. Nada externo pode perturbar meu centro. Não diga como afirmação vazia, mas como uma declaração de soberania interna absoluta. Está recordando ao seu corpo quem tem o controle real. Pratique este protocolo cada manhã, inclusive antes de olhar o telefone. Em apenas uma semana notará mudanças reais e mensuráveis. Seu sono será mais reparador, sua mente mais clara e suas emoções mais estáveis. Não porque mudou o mundo exterior, mas porque recuperou o domínio sobre seu próprio campo energético. Lembre-se, o poder não se perde, se dispersa.
E cada respiração consciente, cada gesto intencionado, volta a reunir as peças da sua energia para que te acompanhem todo o dia inteiro. Quando começa a praticar este protocolo cada manhã, algo sutil mas profundo começa a acontecer. No princípio pode parecer apenas uma rotina física, um gesto pequeno, mas em poucos dias notará que seu corpo começa a responder. Sua respiração se torna mais profunda, seus pensamentos se ordenam com facilidade, e essa sensação de caos interno começa a se desvanecer gradualmente. A energia que antes se dispersava sem rumo começa a fluir em uma direção coerente. Levanta-se com mais vitalidade, sem necessidade de depender do café ou de estímulos externos artificiais. Seu corpo recupera a capacidade natural de se autorregular. O que antes era fadiga, agora se converte em presença. O que antes era ansiedade, se transforma em calma profunda. Depois de algumas semanas de prática, as mudanças são evidentes para todos. O sono se torna mais profundo e reparador. Desperta sem essa pesadez mental que antes te acompanhava ao abrir os olhos. Sua digestão melhora drasticamente, sua pele se ilumina e seu estado emocional se estabiliza completamente. Não é magia, é energia ordenada trabalhando ao seu favor. Também notará algo ainda mais poderoso, uma nova claridade interior. De repente começa a sentir quando um lugar ou uma pessoa te subtrai energia e quando algo te expande. Já não absorve tudo o que ocorre ao seu redor. Começa a filtrar, a discernir, a se proteger com naturalidade. Essa é o sinal de que seu chakra do umbigo voltou a se ativar corretamente. As pessoas mais sensíveis descrevem esta mudança como uma espécie de magnetismo sereno. Não tem que se esforçar para se manter em equilíbrio. O equilíbrio se torna seu estado natural permanente. A mente deixa de ir para fora buscando validação, porque sente dentro de si uma força tranquila que sustenta tudo. E o curioso é que os demais notam isso claramente. Sua presença transmite calma, sua voz tem mais profundidade e seu olhar mais claridade. O mais belo de tudo é que este processo não depende de crenças religiosas. Funciona porque está colaborando com a biologia do seu próprio corpo, reeducando seu sistema nervoso para viver em um estado de coerência energética. A respiração consciente ativa o nervo vago, o óleo estimula as terminações nervosas e a intenção mental reorganiza seus padrões de energia profundamente. É ciência e espiritualidade, unidas em uma única prática ancestral. Com o tempo, cada manhã deixa de ser um despertar mecânico para se converter em um ritual de reconexão sagrada. Já não sai ao mundo desde a carência, mas desde a plenitude total. Sua energia deixa de reagir ao externo e começa a irradiar desde dentro. E essa simples mudança transforma tudo: seu humor, suas relações, sua capacidade de criar. Porque quando está em seu centro, a vida se ordena com você. Seu entorno responde à vibração que emite e as sincronicidades se tornam naturais. Essa é a verdadeira sinal de que seu fogo interno está aceso. E o mais inspirador é que isto não é o final do processo, mas o começo de uma nova forma de viver. Seu umbigo foi sua primeira ponte com a vida. Antes de respirar por si mesmo, esse ponto te unia ao universo através da sua mãe. Por ali recebia alimento, calor, segurança e amor incondicional. E embora o cordão foi cortado ao nascer, sua conexão energética nunca desapareceu. Segue viva esperando que volte a recordá-la. Cada vez que coloca suas mãos sobre seu abdômen, cada respiração consciente e cada gesto de cuidado para essa zona é uma forma de dizer ao seu corpo: já estou aqui. É a alma reconectando com seu templo, porque quando cuida do seu centro, o universo inteiro responde.
O erro que apaga sua energia cada manhã não é físico, é esquecer esse vínculo sagrado. Esquecer que seu corpo não apenas precisa de alimento, mas de atenção, silêncio e gratidão. Vivemos correndo atrás de 1000 soluções externas, sem nos darmos conta de que a fonte de toda a vitalidade está exatamente no meio do nosso próprio ser. Quando reconecta com seu chakra do umbigo, a energia deixa de fugir, a mente se acalma, as emoções se ordenam e a intuição se acende como uma bússola interior precisa. Começa a tomar decisões desde a claridade, não desde o medo. Começa a sentir que tudo o que busca fora já vive dentro de você, esperando ser reconhecido. E aqui está na verdade mais poderosa. Sua energia te obedece. Se a dispersa com pensamentos de cansaço ou preocupação, se apaga. Se a dirige com intenção e amor, floresce abundantemente. Não precisa de fé cega nem teorias complexas, apenas presença. Apenas 2 minutos cada manhã para recordar quem você é em essência. Então amanhã, quando abrir os olhos, antes de olhar o telefone ou de correr para o mundo, faça uma pausa sagrada. Ponha sua mão sobre seu umbigo, respire e sinta profundamente. Esse simples gesto pode marcar a diferença entre um dia mais de desconexão e um dia cheio de propósito, energia e paz interior. Porque o segredo do chakra do umbigo não está em uma técnica milagrosa, mas em recordar que seu corpo é o altar onde habita a energia do universo. Se o honra, ele te guiará. Se o escuta, te mostrará o caminho de regresso ao seu poder. Este é seu momento para despertar finalmente. Não siga vivendo com a energia apagada quando a resposta sempre esteve em você. Comece hoje. 2 minutos, uma respiração, uma intenção, e observe como sua vida inteira começa a se transformar desde dentro. Escreva nos comentários: minha energia me pertence, e compartilhe esta técnica ancestral com quem precisa recuperar seu poder. Inscreva-se no canal para continuar descobrindo conhecimento profundo que transforma. Porque o que acabou de descobrir não é o final, é apenas o início do seu despertar energético.